passo a palavra ao doutor Deltan Dallagnol, procurador da República e do Ministério Público Federal. Eu queria apenas fazer o registro à comissão, ao deputado Joaquim Passarinho, deputado Onyx Lorenzoni, que a realização desse encontro aqui em Curitiba, eu devo minha total gratidão para que conseguíssemos compor a mesa com todos esses expositores de alto nível que estarão na manhã e na tarde de hoje, graças ao doutor Deltan Dallagnol, que desde o início, em que fiz o contato com ele se colocou à disposição de contribuir e nos ajudar. Então, muito obrigado, doutor, não só por estar presente, mas pelas indicações de todos os nomes, para que pudessem compor a mesa nesse dia de trabalhos da Comissão Especial aqui na Assembleia Legislativa. Que Deus te abençoe. Com você, com Vossa Excelência, a palavra. Primeiro gostaria de agradecer essa calorosa acolhida. Nós nos sentimos apoiados e incentivados quando nós podemos perceber e sentir a sociedade ao nosso lado. Gostaria de agradecer ao convite e parabenizar essa comissão especial. Eu acabei de ver um relatório aqui que consigna que já foram investidas pela comissão especial 104 horas de trabalho, mais de 4 dias ininterruptos de trabalho, de oitivas incessantes de inúmeras pessoas. Gostaria de cumprimentar o deputado federal Joaquim Passarinho, presidente, o deputado federal Onyx Lorenzoni, relator, o deputado Diego, coordenador do Encontro Regional, o deputado estadual Evandro Araújo, que compõe a mesa, e, especialmente, os inúmeros voluntários cidadãos que, pelo suor do seu rosto e trabalho de suas mãos, têm levado essa causa adiante, que é uma causa nossa, uma causa brasileira. Cumprimento também a juíza federal Bianca Reinhardt, em nome dela estendo meu cumprimento às demais autoridades presentes. Nós, Brasil, estamos numa encruzilhada. Nós temos 2 direções que nós podemos seguir hoje. E essas direções podem estar representadas por situações que já viveram outros países no passado. Um desses países é Hong Kong e outro desses países é a Itália. Hong Kong é uma região administrativa, para ser mais preciso, que era considerado, na década de 60, o lugar mais corrupto do mundo. Pense num lugar corrupto. Veja que o Brasil, recentemente, por um fórum internacional, foi reconhecido como o 4º país mais corrupto do mundo. Agora, muito mais do que isso, era Hong Kong. Para vocês terem ideia, era possível em Hong Kong que os taxistas comprassem um adesivo no sindicato dos agentes de trânsito, colassem no seu carro, e aquilo garantia que eles não seriam multados ao longo daquele mês. Hong Kong, na década de 70, no comecinho da década de 70, viveu um grande escândalo de corrupção. E tudo de lá para cá mudou. Hong Kong foi considerado recentemente o 18º país mais honesto do mundo, numa lista da Transparência Internacional em que o Brasil aparece na posição número 76. Ou seja, Hong Kong lutou e venceu a corrupção. Outro país que está na outra direção dessa encruzilhada é a Itália. A Itália viveu uma situação muito parecida de corrupção sistêmica como a brasileira. Se descobriu um escândalo de corrupção em que no centro estava uma empresa petrolífera, a Eni. O valor das propinas pagas era de cerca de 3%, o mesmo valor, coincidentemente, que era exigido ou cobrado ou oferecido, solicitado, nos casos das licitações da Petrobras. A corrupção era paga para funcionários públicos, mas também para políticos. Se descobriu lá também que o sistema político estava apodrecido. O que aconteceu na Itália? Hoje, os procuradores que atuaram nas Mãos Limpas dizem que na Itália se lutou contra a corrupção, mas se perdeu. Hoje é mais difícil processar e punir corrupção na Itália do que era antes da Operação Mãos Limpas. O que aconteceu na Itália foi uma reação do sistema corrupto
contras e investigações. Foram aprovadas uma série de medidas, anistias, diminuição de prazo de prescrição, em vez de ampliar o prazo de prescrição, e o que se promoveu foi a impunidade das pessoas que praticaram os crimes e daquelas que viriam a praticar novos crimes de corrupção. Quando nós olhamos esses dois países, esses dois lugares do mundo, Hong Kong e Itália, qual que foi a diferença deles? Porque isso interessa para nós brasileiros, porque isso pode determinar o rumo que nossa nação vai seguir. Quando nós observamos as duas realidades, a diferença foram as reformas que foram realizadas. Em Hong Kong se realizaram reformas de 3 pilares. O primeiro pilar era a punição adequada e que saísse do papel de corruptos e corruptores. O segundo pilar era um pilar de mudança de consciência, de prevenção. O terceiro pilar era um pilar de realização de auditorias nas contas públicas, transparência e assim por diante. Foi com base nessas reformas que aconteceram e tiveram sucesso que, na Lava Jato, a partir de determinado momento, nós começamos a pensar que reformas eram necessárias, que se a sociedade brasileira quer e ela merece um país melhor, nós precisamos trabalhar para frente, mudar as regras, mudar os sistemas, porque os sistemas favorecem a corrupção. Pedir licença ao Dr. Daltan, apenas para convidar para também vir à mesa o senhor juiz federal, o excelentíssimo senhor juiz federal, Sérgio Moro, que será o próximo expositor logo em seguida da fala do Dr. Daltan Dallagnol. Tá. Desculpa, Dr. Daltan, pode continuar, por gentileza. Prosseguindo, gostaria de cumprimentar o Dr. Sérgio Moro, um símbolo do combate à corrupção e à impunidade no nosso país. E gostaria de cumprimentar também o Dr. Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça, que nos honra também com a sua presença. Nós estávamos falando da necessidade de reformas sistêmicas. A grande verdade é que a Lava Jato será em vão se não forem feitas reformas sistêmicas para que escândalos de corrupção como esse não se repitam no futuro. Eu, viajando pelo interior do Paraná, fui a Francisco Beltrão recentemente e estava conversando com um empresário e ele me contou a história do sogro dele. Falou, olha, meu sogro foi ao médico que cuida de possíveis problemas em próstata, e fez lá seu exame, e o médico disse, olha, você tem um aumento de volume na próstata, provavelmente é um tumor. Ele ficou preocupado, e o que ele fez foi voltar no ano seguinte, fazer um novo exame, e o médico disse, olha, o seu problema de próstata piorou um pouco, o tumor está maior. E o que ele fez foi voltar no ano seguinte ainda, e o tumor tinha aumentado. O médico não conseguia entender como que aquele paciente não queria o tratamento e foi conversar com o genro dele. E falando com o genro, que era esse empresário com quem eu conversei, ele disse, olha, eu posso estar violando um pouco da minha ética médica, mas eu preciso te contar. O teu sogro ele vai lá todo ano e eu falo que o problema existe. Ele acha que indo fazer consulta, o problema de próstata dele vai se resolver. Mas a consulta só serve para fazer o diagnóstico. É necessário realizar um tratamento. O que a Lava Jato fez até agora foi um diagnóstico de uma situação de corrupção sistêmica, endêmica. Nós precisamos agora de tratamento. Nós precisamos tratar o nosso país. Nós precisamos de reforma que venham dificultar a realização da corrupção. Quando nós estudamos textos internacionais que tratam da corrupção, nós vemos que os autores elencam diversas causas. Eu, num texto sobre corrupção, elenquei mais de 20 causas que favorecem a corrupção. Mas quando nós olhamos essas causas no cenário brasileiro e estudamos o que aconteceu na Lava Jato, 2 causas saltam aos olhos.
A primeira dessas causas é a impunidade. A segunda dessas causas são falhas no sistema político. Por isso, nós precisamos caminhar na direção de duas reformas. Uma delas é a reforma política e a outra é a reforma do sistema de justiça criminal para que nós possamos vencer a impunidade. Nesse sentido, vêm as 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas, elas têm por base estudos internacionais que mostram que a pessoa que decide ou não praticar a corrupção, elas fazem uma análise de custos e benefícios. No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia e que é difícil de ser recuperado para os cofres públicos. No prato da balança dos custos deveriam estar a probabilidade da punição e o montante da punição. Mas o problema é que a probabilidade da punição, como o Robertson mencionou, é de 3%, ou seja, apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição, e o montante da punição é uma piada, e é uma piada de mau gosto. Porque a pena mínima da corrupção é de 2 anos, dificilmente passa de 4, essa pena vai ser executada em regime aberto, que é o nada, ou vai ser substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. Nós precisamos mudar essa realidade para que as pessoas sejam desincentivadas a praticar a corrupção. Quando nós olhamos o passado do Brasil, nós vemos que a história do Brasil é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Nós podemos voltar a uma história relativamente recente, a 1992, 93, quando teve o escândalo dos anões do orçamento. Lá se identificou que parlamentares federais que cuidavam das emendas do orçamento desviavam recursos para empresas de parentes e familiares e também para obras públicas e determinadas empreiteiras que lhes pagavam comissões. Quantas pessoas foram punidas em razão do escândalo anões do orçamento? Uma. Nenhum parlamentar. A única pessoa punida foi o delator do esquema. Mais de 20 anos depois. Depois nós tivemos o caso Marca Fonte Sindan. Houve um desvio de mais de R$1 bilhão, desvio de dinheiro público, para supostamente salvar bancos. Se comprovou que era tudo uma fraude, esse dinheiro foi desviado dos cofres da sociedade. O que aconteceu com esse caso? Há 1 mês atrás, prescreveu. Todas as pessoas, exceto uma, deixaram de ser punidas. A única pessoa punida foi Salvatore Cacciola, porque decidiu fugir do Brasil. Tomou uma decisão errada. Se ele não tivesse fugido do Brasil, ele também não teria sido punido. Depois nós tivemos o caso Banestado, e foram acusadas no caso Banestado 680 pessoas aproximadamente. Quantas dessas pessoas, mais de 10 anos depois, foram punidas? De 684 pessoas. Segundo um levantamento feito pela 13ª Vara Federal, 12 pessoas foram à prisão. 12. Diversos desses casos já prescreveram e outros estão caminhando rumo à prescrição. Nós tivemos o próprio caso Gafanhotos original, que envolveu a própria Assembleia, e eu queria fazer uma ressalva aqui. Nós não concordamos com a tese de que todo político é corrupto. Não. Generalizações como essa condenam os justos junto com os injustos. E mais, desincentivam pessoas boas de entrarem na política. Nós não podemos dizer isso. Agora, existiu sim o esquema Gafanhotos na Assembleia Legislativa, que foi investigado. Nós descobrimos mais 70 contas de laranjas que recebiam dinheiro desviado. Existia conta que recebia sozinha o salário de mais de 10 pessoas em uma única conta corrente. Eu não sei se vocês recebem salário conjugado com outras pessoas, eu nunca vi isso. Esse dinheiro entrava nas contas, era sacado e sumia do mapa. Os indicativos eram de que existia um grande esquema de desvio de dinheiro público por meio de fantasmas inseridos na folha de pagamento. Daí o novo Gafanhotos. Eles comiam a folha e era a folha de pagamento. O que aconteceu com esse caso? Esse caso que foi investigado em 2005, 2006, sobre fatos mais antigos, eu não estou me falando dos diários secretos, mas esse caso um pouquinho mais antigo foi o Gafanhotos. Ou os casos já prescreveram, ou fazendo as contas da prescrição, esses casos vão prescrever. Quando nós olhamos o caso Propinoduto, desvios de dinheiro de mais de 30 milhões de dólares apreendidos na Suíça. O resultado desse caso está sendo igualmente a plena impunidade. O crime de corrupção já prescreveu. Isso significa que não importa que as pessoas foram condenadas, não importa que existia provas abundantes de corrupção. Essas pessoas agora vão receber um atestado de boa conduta,
como se crime nenhum tivesse sido praticado. Prescreveu a corrupção, prescreveu o crime de quadrilha, e está prescrevendo o crime de lavagem de dinheiro e ainda está no STJ, ainda nem chegou no último grau, ainda tem tempo para esse processo demorar para que tudo prescreva. Eu processei também por corrupção e outros crimes graves, empresários e auditores fiscais aqui no estado do Paraná. Num caso foi conhecido como Operação Pôr do Sol, o caso Sandal. Essas pessoas, somando todas as penas, tiveram mais de 40 anos de prisão cada uma. Nós tínhamos 3 ações penais significativas contra elas. O que aconteceu com elas? Uma das ações penais foi anulada e outras 2 prescreveram ano passado. Acabou de prescrever. O resultado desse caso foi novamente nada. Operação Castelo de Areia poderia ter adiantado a Operação Lava Jato. Descobriu desvios de verbas públicas vinculados a uma empresa empreiteira que estava, inclusive no contrato, que foi o berço da Lava Jato, foi o berço da investigação da Lava Jato. Esse caso subiu por habeas corpus discutindo prova, algo que não acontece nos outros países do mundo. Subiu com habeas corpus discutindo prova, a STJ, e lá foi anulado, por uma formalidade. Não se reconheceu a violação concreta de nenhum direito fundamental e uma operação de trabalho de mais de ano, um trabalho consistente, um trabalho que arrecadou provas robustas de corrupção, foi jogado ralo abaixo. Nós temos o caso Renan, de uma acusação criminal oferecida em 2007, que está para ser recebida agora, e esse caso, por quem faz as contas, já prescreveu. Além disso, nós temos o caso Jader Barbalho, que quando fez 70 anos tinha mais razões para comemorar do que o seu aniversário. Os diversos inquéritos e ações penais em razão da idade, porque isso diminui o prazo de prescrição, caminham rumo à prescrição os que já não prescreveram. Ação penal 461 do Paulo Maluf, igualmente prescreveu. E eu poderia citar vários outros casos que provam a ideia que está no nosso imaginário popular de que todos os casos de corrupção no Brasil acabam em pizza. A dificuldade é achar um caso que não acabe em pizza. Eu fiz um levantamento aqui no estado do Paraná, para identificar quantas pessoas estavam presas por corrupção no estado do Paraná. Esperava que não seria nenhuma, e para minha surpresa eu descobri que tinha 53 pessoas presas por corrupção no estado. Pessoas presas definitivamente. Fiquei surpreso, boquiaberto, e fui checar a ficha criminal de cada um. O que eu descobri é que dos 53, 51 tinham sido presos por crimes como tráfico de drogas, contrabando de escuminho e direção alcoolizada ao volante, e que foram presos porque ofereceram uma propina para os guardas para não serem presos. E os outros 2, um era um oficial de justiça que recebeu propina para fazer uma notificação, e outro era uma pessoa que foi submetida a uma medida de segurança, era uma pessoa que estava fora do seu juízo normal mental. Ou seja, nenhum grande empresário, nenhum grande funcionário público, ninguém com poder preso no Paraná pelo crime de corrupção. Isso nos leva a uma de 2 conclusões. Ou nós não temos corrupção no Paraná, diferentemente dos outros estados, ou o sistema não funciona. Isso nos levou a formular, no âmbito do Ministério Público, com auxílio de especialistas de todo o país, propostas de reformas a partir da identificação dos problemas que geram impunidade no Brasil. Foram identificados os nós do sistema e as propostas objetivam desatar esses nós. Cada uma das medidas deve ser encarada como uma proposta que busca solucionar um problema existente, real, concreto, inegável. É possível que alguém discorde da solução que foi proposta às 10 medidas? É sim possível. Existem discordâncias legítimas? Existem sim discordâncias legítimas. Mas o problema vai continuar lá. O nosso incentivo é para que, caso se discorde da solução proposta, que se proponha uma alternativa, mas que o problema que gera impunidade seja resolvido. A primeira medida trata de um problema que é uma cultura de aceitação à corrupção. Pesquisas feitas na sociedade mostram que um grande percentual das pessoas, embora critique ostensivamente a corrupção, aceitaria praticar atos de corrupção. Nós precisamos mudar de fato a cultura. Para isso são propostas campanhas de marketing de massa, programas de educação em escolas e universidades, e treinamentos de agentes públicos, códigos de ética claros por categoria de agente público, tudo para mudar essa cultura.
São ainda criados incentivos para que as pessoas relatem os casos de corrupção com que têm contato, inclusive para a proteção da pessoa que relata a corrupção e da sua família. São trazidos aí também os testes de integridade. Os testes de integridade foram bastante criticados, mas eles são propostos pela ONU, pela Transparência Internacional, e existem em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, na própria Hong Kong e vários outros países, inclusive da Europa, como a própria Polônia. Ou seja, são testes recomendados internacionalmente que existem em democracias avançadas do mundo. Dentro dessa medida 1 ainda é criada uma espécie de gatilho de agilidade para que os processos não demorem, para que se dê transparência da demora dos processos dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário. E para que o próprio Ministério Público e o Judiciário, quando identificam uma demora do processo, eles encaminhem propostas de solução. A segunda medida, ela trata de um outro problema. O problema é o fato de que muitas vezes nós identificamos que funcionários públicos enriqueceram de modo abusivo, de modo extraordinário, de modo impossível, quando nós olhamos para os salários deles e funcionários públicos, mas nós não conseguimos processá-los por corrupção. Porque para processar alguém por corrupção, eu preciso provar qual que é o ato específico que a pessoa praticou. E muitas vezes, provar qual é o ato concreto que a pessoa praticou se mostra impossível. Porque a pessoa pratica centenas de atos semanais, porque o ato pode ser um ato legal se não fosse o pagamento da propina. Muitas vezes nós escutamos que alguns funcionários públicos criam dificuldades para vender facilidades. Pois bem, nessas situações, ele estará realizando um ato legal, um ato que ele deveria fazer, só que ele criou dificuldade para realizar o ato que ele deveria fazer. Então, olhando os atos, nós não conseguimos descobrir qual que é o ato ilegal, e nós olhamos um patrimônio incompatível. Nós encaramos uma situação como essa na Lava Jato, quando nós descobrimos que um ex-diretor da Petrobras tinha 40 milhões de reais no exterior, escondidos numa conta em Mônaco, e nós não conseguimos processá-lo por mais de 4 meses, porque nós não sabíamos o que ele tinha feito de errado. Nós precisamos trazer do exterior solução que é recomendada pela ONU, em uma convenção da ONU, em 2 da OEA, e que existe em países como França, México, Nicarágua, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Salvador, Hong Kong, novamente, que venceu a corrupção, e China, que é o crime de enriquecimento ilícito. Essa é a proposta da medida 2, a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos. A terceira medida trata de um problema que é ilustrado pelo caso Rocha Matos. Rocha Matos, ex-juiz federal, foi processado e condenado no âmbito da Operação Anaconda. Lá ele foi condenado por 3 crimes e está sendo processado por outros 2. Vejam, nesse caso, como as penas no Brasil viram pó. Rocha Matos foi processado por 3 crimes no primeiro processo. 2 desses crimes prescreveram. No terceiro crime, que foi exatamente o desvio de dinheiro público, ele foi condenado por uma pena de 4 anos e 6 meses. Lembrem que uma pena inferior a 4 anos, a pessoa nem vai para a cadeia, fica em regime aberto, que é nada, ou tem a pena substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele escapou por pouco dessa pena passiva de substituição, ele recebeu 4 anos e 6 meses. Essa pena significa que ele vai para o regime semiaberto. Mas por quanto tempo ele vai para semiaberto? Por 9 meses apenas, depois ele vai para o aberto, que é nada. Além disso, ele vai ser completamente perdoado depois cumprido 1 ano e 6 meses da pena. Perdoado por um decreto de indulto natalino, e não é culpa do judiciário. Ao judiciário incumpre simplesmente aplicar presentes os pressupostos previstos num decreto presidencial. Rocha Matos é processado ainda em 2 outros crimes, e o Ministério Público que atua no caso, o Ministério Público Federal, já alertou. Falou que a chance de prescrição é real se esse caso não acabar em 2019, e provavelmente esses casos não vão acabar até 2019. Por isso, a medida 3, por isso não se impressionem quando vocês veem altas penas de corrupção. As penas do Brasil, elas viram pó. Por isso, a medida 3, ela adequa a pena mínima da prescrição de 2 para 4 anos, e faz com que a partir de R$80 mil a corrupção passe a ser considerada crime hediondo para que não possa mais ser indultada. Além disso, a pena da corrupção passa a variar de modo proporcional ao valor desviado, o que é um requisito de justiça de proporcionalidade. A quarta medida trata de outro problema, que é o problema dos recursos infinitos, dos processos sem fim. O caso que ilustra isso é o do ex-senador Luiz Estevão. Ele ofereceu, num único processo, 36 recursos. 36 recursos.
ele estava sendo processado com outras 3 pessoas. Se cada uma delas ofereceu 30 recursos, esse processo vai ter 120 recursos. Isso é injulgável, não é no Brasil, o problema não é o Brasil, isso é injulgável em qualquer país do mundo. Isso é um problema, isso é inegável, isso precisa ser corrigido, nós precisamos de solução. Se não são as que nós propomos, nós precisamos de outras soluções. A título de solução, nós propomos, como o Robertson mencionou, o fim dos embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração e assim por diante. Nós propomos que os recursos especial e extraordinário, que tem objeto diferente, e hoje processa um, e depois o outro, eles passem a tramitar de modo paralelo e não paralelo e simultâneo, e não sucessivo, o que encurta pela metade o tempo de processamento, e várias outras propostas para que a justiça possa ser feita, condenando culpados, absolvendo inocentes, mas dentro de um prazo razoável. Assim por diante, nós seguimos, eu vou ter que ser um pouco mais breve agora, nós seguimos com a medida 5, buscando abreviar processos cíveis referentes à corrupção e desvios de conduta pública. Nós seguimos com a medida 6, tratando daquele problema da prescrição, que gera o cancelamento da maior parte dos casos de corrupção, casos de colarinho branco do país. Nós vamos para a medida 7, que trata da prova ilícita, o Dr. Robertson tratou dela, e um exemplo aqui, porque essa é uma medida polêmica, é o que aconteceu na Operação Castelo de Areia, mas nós temos outras idênticas. Várias operações foram anuladas de modo idêntico pela Justiça. Castelo de Areia, Boi Barrica, Pôr do Sol, Navalha, Poseidon, Dilúvio, White Martins, Diamante, a própria operação Factor ou Boi Barrica, que investigava desvios relacionados à família Sarney. Todas essas operações foram por ralo abaixo. E por que elas foram por ralo abaixo? A questão é, quais foram as falhas identificadas? Houve violação concreta de direitos humanos? A gente está tratando de caso em que houve tortura? Não, não estamos tratando de caso que houve tortura. Nesses casos, o que aconteceu foi que um juiz do STJ discordou da fundamentação de uma das primeiras decisões de interceptação telefônica ou de quebra de sigilo bancário de um juiz de primeiro grau. Mas espera aí, a discordância entre juízes é normal. O que tem que ser visto é se aquela decisão original violou algum direito fundamental do réu ou não. Porque se não violou, a prova não deve ser excluída. É assim que funciona nos Estados Unidos. Acontece que nós importamos o nosso sistema dos Estados Unidos, mas quando nós importamos o nosso sistema de provas ilícitas dos Estados Unidos, nós importamos pela metade. Nós importamos a metade que protege o réu, mas não importamos a outra metade que protege a sociedade. Em todos esses casos, nos Estados Unidos, que é um berço da democracia mundial, é o país onde nós importamos nossa teoria, as provas seriam mantidas no processo. E essas pessoas, esses graves crimes de corrupção praticados, seriam processados e as pessoas seriam punidas. A 8ª medida soluciona outro vácuo, que é a ausência de criminalização do Caixa 2 eleitoral, da lavagem de dinheiro eleitoral, e possibilita ainda a punição de partidos políticos que venham no futuro se envolver com corrupção. As medidas 9 e 10 fecham as brechas na lei por onde o nosso dinheiro, o dinheiro público, vai pelo ralo e escapa, e vai embora. Vejam que, segundo uma pesquisa de um professor da PUC aqui do Paraná, Solon Linhares, no Reino Unido, o crime organizado movimenta 15 bilhões de libras, mas apenas 125 milhões foram recuperados. Vejam que o problema de recuperação de dinheiro não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Na Alemanha, de 903 milhões, só 113 foram recuperados. A verdade é que criminosos que adotam um estilo de vida criminoso, o criminal lifestyle, eles dificilmente são pegos. E quando são pegos, eles respondem apenas por uma pequena parte dos crimes que foi descoberta e comprovada. É o que aconteceu, todos sabemos, com Al Capone. Por isso se criou um instrumento internacional. Esse instrumento é chamado de confisco alargado. O que ele faz? Ele faz com que em crimes graves e que geram muito dinheiro, como tráfico de drogas, como corrupção, seja possível se confiscar. Quando você prova a corrupção de uma pessoa, quando você prova tráfico de drogas de uma pessoa, você confisca a diferença entre o patrimônio total daquela pessoa e o patrimônio legal. Ou seja, você não mexe no patrimônio legítimo, mas a diferença entre o patrimônio legítimo e ilegítimo é toda confiscada. Esse instrumento existe em vários países do mundo, como Portugal, Alemanha, Espanha e Itália. Países que são berço da democracia mundial. Eu já ouvi críticas dizendo que as 10 medidas seriam totalitárias. Na verdade, as 10 medidas seguem, como nós vimos em diversos casos, recomendações da ONU, da Transparência Internacional, da OEA. As 10 medidas, elas buscam trazer para o Brasil o que existe em países que são berço da democracia mundial. Não é à toa que elas foram apoiadas por mais de 1000 entidades.
Vejam que já declararam apoio às 10 medidas. Aproximadamente 60 faculdades ou universidades, 60 escolas ou colégios, 100 entidades religiosas, 52 entidades do Ministério Público, 32 entidades da maçonaria, 94 associações, 50 entidades vinculadas ao Poder Judiciário, 4 defensorias públicas, 73 sindicatos, federações e confederações, 49 conselhos profissionais, 84 órgãos públicos, 45 entidades públicas diversas e outras 325 entidades múltiplas. Houve um apoio maciço de entidades de controle, de engenheiros, de médicos e outros profissionais. A Associação de Juízes Federais, que conhece profundamente o direito, uma entidade responsável por aplicar o direito, aplicar penas de corrupção, ela apoia as 10 medidas contra a corrupção. A Transparência Internacional, a entidade mais reconhecida no mundo no combate à corrupção, apoia as 10 medidas contra a corrupção. O mesmo Observatório Social. Várias entidades do Poder Judiciário apoiam. Tribunais regionais eleitorais do Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Sergipe, Tocantins. Tribunais regionais do trabalho. Eu poderia dar uma lista imensa aqui de tribunais. Várias entidades de advogados, como a Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, de Santos, de Jares, Crateús, presidentes eleitos da OAB de Goiás, Cubatão e Macaé, Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Amapá, defensorias públicas de Amapá, Amazonas, Santarém, ou seja, muitas entidades, mesmo entidades do direito que conhecem profundamente. A sociedade não apoiou essas 10 medidas em vão, não comprou gato por lebre. Foram feitas apenas por Robertson e eu, aproximadamente 200 palestras por todo o país. E não fomos só nós que fizemos palestras. Mais de 100 procuradores da República, sem nem falar dos promotores que fizeram palestras por todo o país. Entidades da sociedade civil, como o próprio Instituto Moody aqui do Paraná, faz palestras pelo país. A sociedade está comprando essas medidas e endossou por mais de 2 milhões de assinaturas, porque acredita e quer mudanças, porque olha para o passado, não gosta do que aconteceu e não quer que isso se repita no futuro. Essas medidas, elas valem para frente, gente. Elas não objetivam punir o que aconteceu na Lava Jato, punir pessoas que praticaram crime no passado. Elas buscam estabelecer um marco zero. Elas são apartidárias, se aplicam para qualquer um. Elas não objetivam empoderar o Ministério Público. Eu já ouvi esse discurso também. As 10 medidas são para fazer o Ministério Público mais poderoso. Peraí, o que essas 10 medidas fazem é buscar a efetividade da justiça. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o crime de corrupção, o crime de homicídio foi feito para empoderar o Ministério Público. Não, o crime de homicídio foi estabelecido e a pena do homicídio é aplicada para proteger a sociedade. O que acontece é que nos deram uma missão ao Ministério Público de construir um arranha-céu. Querem que nós cheguemos ao último andar, o último extrato dos criminosos corruptos e corruptores. Agora, na hora de construir o arranha-céu, o que nós recebemos foi uma pilha de tábuas, pregos, martelos, para construir um arranha-céu. Não é possível. Nós precisamos de instrumentos condizentes, instrumentos para que a justiça seja feita. Estou me encaminhando para o final. Uma questão que eu ouço é, dá para aprovar só algumas das medidas? E se a gente aprovar só umas 2 ou 3, é suficiente? Vejam que, para você inibir comportamentos desviados, você precisa, em primeiro lugar, de uma punição adequada. Para uma punição adequada, vem as medidas 2, da criminalização do enriquecimento ilícito, a medida 3, que aumenta a pena da corrupção, vem a medida 8, que estabelece como crime o caixa 2 eleitoral. Agora, de nada adianta uma punição adequada se ela demorar 20 anos para ser aplicada. É a mesma coisa que você aplicar um castigo no teu filho, botar ele de castigo 20 anos depois, não adianta nada. Para isso vem medidas que buscam acelerar o processo. Uma parte da medida 1, que trata de prestação de contas de tribunais, juízes, Ministério Público, vem as medidas 4 e 5, que aceleram os processos. Agora, de nada adianta você ter uma punição adequada, que seja aplicada dentro de um prazo razoável, se ela não sair do papel. Por isso vem as medidas 6 e 7, que tratam de prescrição e nulidades, para fechar as brechas da lei por onde corruptores e corruptos escapam. Mas espera aí, de nada adianta uma punição adequada, célere, que saia do papel, se o dinheiro não for recuperado. Por isso vem as medidas 9 e 10 para recuperar o dinheiro desviado. E o que sobrou das medidas? Basicamente sobrou a medida 1, que busca mudar a cultura. É uma medida muito preventiva, salutar, que trata daqueles programas e pesquisas em escolas e universidades, campanhas de marketing para mudar a cultura de tolerância à corrupção e curar a corrupção com conscientização, com educação. Ou seja, a corrupção não é um fenômeno simples, é um fenômeno multifacetado.
nós precisamos atacá-la em diferentes dimensões e para isso que vem as 10 medidas. Eu gostaria de encerrar dizendo que nós vivemos uma janela de oportunidade. A Lava Jato não muda o país, mas ela pode ser usada como uma alavanca de transformação. Algumas pessoas céticas dizem, não é possível mudar o Brasil porque existe um mundo de corrupção. Mas lembrem que mesmo o mundo pode ser movido quando nós temos um ponto de apoio e uma alavanca. Nós podemos usar de ponto de apoio o caso Lava Jato e de alavanca essas propostas, as 10 medidas contra a corrupção. O maior benefício que a Lava Jato traz nesse momento é ela servir como um antídoto para um veneno que é o golpe fatal da corrupção. É o golpe de misericórdia que a corrupção aplica em todos nós, que é o cinismo. Ela injeta nas nossas veias a descrença nas instituições, a ausência de confiança de que as instituições podem funcionar, de que o Brasil tem jeito. O que a Lava Jato nos mostra, ela nos mostra por meio de uma escotilha, a gente pode ver por uma escotilha como que o Brasil pode ser se o Brasil funcionar, se as leis forem aplicadas de modo sério, se nós tivermos sistemas que funcionem bem. Nós não podemos viver esperando que heróis nos salvem. Nós precisamos construir, sim, sistemas e instituições que funcionem. Confiar em sistemas e instituições. Nós precisamos reconhecer o trabalho feito pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia, por diversos órgãos, mas nós precisamos que esse trabalho seja replicado e aconteça em todos os casos. Isso só acontecerá se o sistema funcionar de modo adequado. Hoje nós colhemos os frutos do nosso passado. Nós já sabíamos que os sistemas não funcionavam, mas a gente não fez nada. Hoje nós temos uma oportunidade de mudança e nós podemos colher no futuro os frutos da planta que nós semearmos hoje. Nós, brasileiros, não podemos desistir dos nossos sonhos. Mas não basta sonharmos. Se nós queremos um país melhor, nós precisamos fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje e o que muitos cidadãos de todo o país estão fazendo, arrecadando as mangas e lutando pelas 10 medidas. Nós precisamos, sim, plantar um país melhor. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor. Nós seguimos com a medida 6, tratando daquele problema da prescrição, que gera o cancelamento da maior parte dos casos de corrupção, casos de colarinho branco do país. Nós vamos para a medida 7, que trata da prova ilícita. O Dr. Robertson tratou dela. E um exemplo aqui, porque essa é uma medida polêmica, é o que aconteceu na Operação Castelo de Areia. Mas nós temos outras idênticas. Várias operações foram anuladas de modo idêntico pela Justiça. Castelo de Areia, Boi Barrica, Pôr do Sol, Navalha, Poseidon, Dilúvio, White Martins, Diamante, a própria operação Effector ou Boi Barrica, que investigava desvios relacionados à família Sarney. Todas essas operações foram por ralo abaixo. E por que elas foram por ralo abaixo? A questão é, quais foram as falhas identificadas? Houve violação concreta de direitos humanos? A gente está tratando de caso em que houve tortura? Não estamos tratando de caso que houve tortura. Nesses casos, o que aconteceu foi que um juiz do STJ discordou da fundamentação de uma das primeiras decisões de interceptação telefônica ou de quebra de sigilo bancário de um juiz de primeiro grau. Mas espera aí, a discordância entre juízes é normal. O que tem que ser visto é se aquela decisão original violou algum direito fundamental do réu ou não. Porque se não violou, a prova não deve ser excluída. É assim que funciona nos Estados Unidos. Acontece que nós importamos o nosso sistema dos Estados Unidos, mas quando nós importamos o nosso sistema de provas ilícitas dos Estados Unidos, nós importamos pela metade. Nós importamos a metade que protege o réu, mas não importamos a outra metade que protege a sociedade. Em todos esses casos, nos Estados Unidos, que é um berço da democracia mundial, é o país onde nós importamos nossa teoria, as provas seriam mantidas no processo. E essas pessoas, esses graves crimes de corrupção praticados, seriam processados e as pessoas seriam punidas. A oitava medida soluciona outro vácuo, que é a ausência de criminalização do Caixa 2 eleitoral, da lavagem de dinheiro eleitoral, e possibilita ainda a punição de partidos políticos que venham no futuro se envolver com corrupção. As medidas 9 e 10 fecham as brechas na lei por onde o nosso dinheiro, o dinheiro público, vai pelo ralo e escapa, e vai embora. Vejam que, segundo uma pesquisa de um professor da PUC aqui do Paraná, Solon Linhares, no Reino Unido, o crime organizado movimenta 15 bilhões de libras, mas apenas 125 milhões foram recuperados. Vejam que o problema de recuperação de dinheiro não é um problema só brasileiro, é um problema mundial.
Na Alemanha, de 903 milhões, só 113 foram recuperados. A verdade é que criminosos que adotam um estilo de vida criminoso, o criminal lifestyle, eles dificilmente são pegos. E quando são pegos, eles respondem apenas por uma pequena parte dos crimes que foi descoberta e comprovada. É o que aconteceu, todos sabemos, com Al Capone. Por isso se criou um instrumento internacional. Esse instrumento é chamado de confisco alargado. O que ele faz? Ele faz com que em crimes graves e que geram muito dinheiro, como tráfico de drogas, como corrupção, seja possível se confiscar. Quando você prova a corrupção de uma pessoa, quando você prova tráfico de drogas de uma pessoa, você confisca a diferença entre o patrimônio total daquela pessoa e o patrimônio legal. Ou seja, você não mexe no patrimônio legítimo, mas a diferença entre o patrimônio legítimo e ilegítimo é toda confiscada. Esse instrumento existe em vários países do mundo, como Portugal, Alemanha, Espanha e Itália. Países que são berço da democracia mundial. Eu já ouvi críticas dizendo que as 10 medidas seriam totalitárias. Na verdade, as 10 medidas elas seguem, como nós vimos em diversos casos, recomendações da ONU, da Transparência Internacional, da OEA. As 10 medidas elas buscam trazer para o Brasil o que existe em países que são berço da democracia mundial. Não é à toa que elas foram apoiadas por mais de 1000 entidades. Vejam que já declararam apoio às 10 medidas. Aproximadamente 60 faculdades ou universidades, 60 escolas ou colégios, 100 entidades religiosas, 52 entidades do Ministério Público, 32 entidades da maçonaria, 94 associações, 50 entidades vinculadas ao Poder Judiciário, 4 defensorias públicas, 73 sindicatos, federações e confederações, 49 conselhos profissionais, 84 órgãos públicos, 45 entidades públicas diversas e outras 325 entidades múltiplas. Houve um apoio maciço de entidades de controle, de engenheiros, de médicos e outros profissionais. A Associação de Juízes Federais, que conhece profundamente o direito, uma entidade responsável por aplicar o direito, aplicar penas de corrupção, ela apoia as 10 medidas contra a corrupção. A Transparência Internacional, a entidade mais reconhecida no mundo no combate à corrupção, apoia as 10 medidas contra a corrupção. O mesmo Observatório Social. Várias entidades do Poder Judiciário apoiam. Tribunais regionais eleitorais do Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Sergipe, Tocantins. Tribunais regionais do trabalho. Eu poderia dar uma lista imensa aqui de tribunais. Várias entidades de advogados, como a Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, de Santos, de Jares, Crateús, presidentes eleitos da OAB de Goiás, Cubatão e Macaé, Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Amapá, Defensorias Públicas de Amapá, Amazonas, Santarém, ou seja, muitas entidades, mesmo entidades do direito que conhecem profundamente. A sociedade não apoiou essas 10 medidas em vão, não comprou gato por lebre. Foram feitas apenas por Robertson e eu, aproximadamente 200 palestras por todo o país. E não fomos só nós que fizemos palestras. Mais de 100 procuradores da República, sem nem falar dos promotores que fizeram palestras por todo o país. Entidades da sociedade civil, como o próprio Instituto Moody aqui do Paraná, faz palestras pelo país. A sociedade está comprando essas medidas e endossou por mais de 2 milhões de assinaturas, porque acredita e quer mudanças. Porque olha para o passado, não gosta do que aconteceu e não quer que isso se repita no futuro. Essas medidas, elas valem para frente, gente. Elas não objetivam punir o que aconteceu na Lava Jato, punir pessoas que praticaram crime no passado. Elas buscam estabelecer um marco zero. Elas são apartidárias, se aplicam para qualquer um. Elas não objetivam empoderar o Ministério Público. Eu já ouvi esse discurso também. As 10 medidas são para fazer o Ministério Público mais poderoso. Espera aí, o que essas 10 medidas fazem é buscar a efetividade da justiça. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o crime de corrupção, o crime de homicídio foi feito para empoderar o Ministério Público. Não, o crime de homicídio foi estabelecido e a pena do homicídio é aplicada. Segundo um levantamento feito pela 13ª Vara Federal, 12 pessoas foram à prisão. 12. Diversos desses casos já prescreveram e outros estão caminhando rumo à prescrição. Nós tivemos o próprio caso Gafanhotos original, que envolveu a própria Assembleia, e eu queria fazer uma ressalva aqui. Nós não concordamos com a tese de que todo político é corrupto. Não. Generalizações como essa condenam os justos junto com os injustos. E mais, desincentivam pessoas boas de entrarem na política. Nós não podemos dizer isso. Agora, existiu sim o esquema Gafanhotos na Assembleia Legislativa, que foi investigado. Nós descobrimos mais 70 contas
de laranjas que recebiam dinheiro desviado. Existia conta que recebia sozinha o salário de mais de 10 pessoas em uma única conta corrente. Eu não sei se vocês recebem salário conjugado com outras pessoas, eu nunca vi isso. Esse dinheiro entrava nas contas, era sacado e sumia do mapa. Os indicativos eram de que existia um grande esquema de desvio de dinheiro público por meio de fantasmas inseridos na folha de pagamento. Daí o novo gafanhotos. Eles comiam a folha e era a folha de pagamento. O que aconteceu com esse caso? Esse caso que foi investigado em 2005, 2006, sobre fatos mais antigos, eu não estou me falando dos diários secretos, mas esse caso um pouquinho mais antigo foi o gafanhotos. Ou os casos já prescreveram, ou fazendo as contas da prescrição, esses casos vão prescrever. Quando nós olhamos o caso Propinoduto, desvios de dinheiro de mais de 30 milhões de dólares apreendidos na Suíça. O resultado desse caso está sendo igualmente a plena impunidade. O crime de corrupção já prescreveu. Isso significa que não importa que as pessoas foram condenadas, não importa que existia provas abundantes de corrupção. Essas pessoas agora vão receber um atestado de boa conduta, como se crime nenhum tivesse sido praticado. Prescreveu a corrupção, prescreveu o crime de quadrilha, e está prescrevendo o crime de lavagem de dinheiro e ainda está no STJ, ainda nem chegou no último grau, ainda tem tempo para esse processo demorar para que tudo prescreva. Eu processei também por corrupção e outros crimes graves, empresários e auditores fiscais aqui no estado do Paraná. Num caso foi conhecido como Operação Pôr do Sol, o caso Sandal. Essas pessoas, somando todas as penas, tiveram mais de 40 anos de prisão cada uma. Nós tínhamos 3 ações penais significativas contra elas. O que aconteceu com elas? Uma das ações penais foi anulada e outras 2 prescreveram ano passado. Acabou de prescrever. O resultado desse caso foi novamente nada. Operação Castelo de Areia poderia ter adiantado a Operação Lava Jato. Descobriu desvios de verbas públicas vinculados a uma empresa empreiteira que estava, inclusive no contrato, que foi o berço da Lava Jato, foi o berço da investigação da Lava Jato. Esse caso subiu por habeas corpus discutindo prova, algo que não acontece nos outros países do mundo. Subiu com habeas corpus discutindo prova, a STJ, e lá foi anulado, por uma formalidade. Não se reconheceu a violação concreta de nenhum direito fundamental e uma operação de trabalho de mais de ano, um trabalho consistente, um trabalho que arrecadou provas robustas de corrupção, foi jogado ralo abaixo. Nós temos o caso Renan, de uma acusação criminal oferecida em 2007, que está para ser recebida agora, e esse caso, por quem faz as contas, já prescreveu. Além disso, nós temos o caso Jader Barbalho, que quando fez 70 anos tinha mais razões para comemorar do que o seu aniversário. Os diversos inquéritos e ações penais em razão da idade, porque isso diminui o prazo de prescrição, caminham rumo à prescrição os que já não prescreveram. Ação penal 461 do Paulo Maluf, igualmente prescreveu. E eu poderia citar vários outros casos que provam a ideia que está no nosso imaginário popular de que todos os casos de corrupção no Brasil acabam em pizza. A dificuldade é achar um caso que não acabe em pizza. Eu fiz um levantamento aqui no estado do Paraná, para identificar quantas pessoas estavam presas por corrupção no estado do Paraná. Esperava que não seria nenhuma, e para minha surpresa eu descobri que tinha 53 pessoas presas por corrupção no estado. Pessoas presas definitivamente. Fiquei surpreso, boquiaberto, e fui checar a ficha criminal de cada um. O que eu descobri é que dos 53, 51 tinham sido presos por crimes como tráfico de drogas, contrabando de escuminho e direção alcoolizada ao volante. E que foram presos porque ofereceram uma propina para os guardas para não serem presos. E os outros 2, um era um oficial de justiça que recebeu propina para fazer uma notificação, e outro era uma pessoa que foi submetida a uma medida de segurança, era uma pessoa que estava fora do seu juízo normal mental. Ou seja, nenhum grande empresário, nenhum grande funcionário público, ninguém com poder preso no Paraná pelo crime de corrupção. Isso nos leva a uma de 2 conclusões. Ou nós não temos corrupção no Paraná, diferentemente dos outros estados, ou o sistema não funciona. Isso nos levou a formular, no âmbito do Ministério Público, com auxílio de especialistas de todo o país, propostas de reformas a partir da identificação dos problemas que geram impunidade no Brasil.
foram identificados os nós do sistema e as propostas objetivam desatar esses nós. Cada uma das medidas deve ser encarada como uma proposta que busca solucionar um problema existente, real, concreto, inegável. É possível que alguém discorde da solução que foi proposta às 10 medidas? É sim possível. Existem discordâncias legítimas? Existem sim discordâncias legítimas. Mas o problema vai continuar lá. O nosso incentivo é para que, caso se discorde da solução proposta, que se proponha uma alternativa, mas que o problema que gera impunidade seja resolvido. A primeira medida trata de um problema que é uma cultura de ação. Pedir licença ao doutor Daltan, apenas para convidar para também vir à mesa o senhor juiz federal, o excelentíssimo senhor juiz federal, Sérgio Moro, que será o próximo expositor logo em seguida da fala do doutor Daltan Dallagnol. Tá. Desculpa, doutor Daltan, pode continuar, por gentileza. Prosseguindo, gostaria de cumprimentar o Dr. Sérgio Moro, um símbolo do combate à corrupção e à impunidade no nosso país. E gostaria de cumprimentar também o Dr. Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça, que nos honra também com a sua presença. Nós estávamos falando da necessidade de reformas sistêmicas. A grande verdade é que a Lava Jato será em vão se não forem feitas reformas sistêmicas para que escândalos de corrupção como esse não se repitam no futuro. Eu, viajando pelo interior do Paraná, fui a Francisco Beltrão recentemente e estava conversando com um empresário e ele me contou a história do sogro dele. Falou, olha, meu sogro foi ao médico que cuida de possíveis problemas em próstata, e fez lá seu exame, e o médico disse, olha, você tem um aumento de volume na próstata, provavelmente é um tumor. Ele ficou preocupado, e o que ele fez foi voltar no ano seguinte, fazer um novo exame, e o médico disse, olha, o seu problema de próstata piorou um pouco, o tumor está maior. E o que ele fez foi voltar no ano seguinte ainda, e o tumor tinha aumentado. O médico não conseguia entender como que aquele paciente não queria o tratamento e foi conversar com o genro dele. E falando com o genro, que era esse empresário com quem eu conversei, ele disse, olha, eu posso estar violando um pouco da minha ética médica, mas eu preciso te contar. O teu sogro ele vai lá todo ano e eu falo que o problema existe. Ele acha que indo fazer consulta, o problema de próstata dele vai se resolver. Mas a consulta só serve para fazer o diagnóstico. É necessário realizar um tratamento. O que a Lava Jato fez até agora foi um diagnóstico de uma situação de corrupção sistêmica, endêmica. Nós precisamos agora de tratamento. Nós precisamos tratar o nosso país. Nós precisamos de reforma que venham dificultar a realização da corrupção. Quando nós estudamos textos internacionais que tratam da corrupção, nós vemos que os autores elencam diversas causas. Eu, num texto sobre corrupção, elenquei mais de 20 causas que favorecem a corrupção. Mas quando nós olhamos essas causas no cenário brasileiro e estudamos o que aconteceu na Lava Jato, duas causas saltam aos olhos. A primeira dessas causas é a impunidade. A segunda dessas causas são falhas no sistema político. Por isso nós precisamos caminhar na direção de duas reformas. Uma delas é a reforma política, e a outra é a reforma do sistema de justiça criminal para que nós possamos vencer a impunidade. Nesse sentido, vêm as 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas, elas têm por base estudos internacionais que mostram que a pessoa que decide ou não praticar a corrupção, elas fazem uma análise de custos e benefícios.
No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia e que é difícil de ser recuperado para os cofres públicos. No prato da balança dos custos deveriam estar a probabilidade da punição e o montante da punição. Mas o problema é que a probabilidade da punição, como o Robertson mencionou, é de 3%, ou seja, apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição, e o montante da punição é uma piada, e é uma piada de mau gosto. Porque a pena mínima da corrupção é de 2 anos, dificilmente passa de 4, essa pena vai ser executada em regime aberto, que é o nada, ou vai ser substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. Nós precisamos mudar essa realidade para que as pessoas sejam desincentivadas a praticar a corrupção. Quando nós olhamos o passado do Brasil, nós vemos que a história do Brasil é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Nós podemos voltar a uma história relativamente recente, a 1992, 93, quando teve o escândalo dos anões do orçamento. Lá se identificou que parlamentares federais que cuidavam das emendas do orçamento desviavam recursos para empresas de parentes e familiares e também para obras públicas e determinadas empreiteiras que lhes pagavam comissões. Quantas pessoas foram punidas em razão do escândalo anões do orçamento? Uma. Nenhum parlamentar. A única pessoa punida foi o delator do esquema. Mais de 20 anos depois. Depois nós tivemos o caso Marca Fonte Sindan. Houve um desvio de mais de R$1 bilhão, desvio de dinheiro público, para supostamente salvar bancos. Se comprovou que era tudo uma fraude, esse dinheiro foi desviado dos cofres da sociedade. O que aconteceu com esse caso? Há 1 mês atrás, prescreveu. Todas as pessoas, exceto uma, deixaram de ser punidas. A única pessoa punida foi Salvatore Cacciola, porque decidiu fugir do Brasil. Tomou uma decisão errada. Se ele não tivesse fugido do Brasil, ele também não teria sido punido. Depois nós tivemos o caso Banestado, e foram acusadas no caso Banestado 680 pessoas aproximadamente. Quantas dessas pessoas, mais de 10 anos depois, foram punidas? De 684 pessoas. E passo a palavra ao doutor Deltan Dallagnol, Procurador da República e do Ministério Público Federal. Eu queria apenas fazer o registro à comissão, ao deputado Joaquim Passarinho, deputado Onyx Lorenzoni, que é a realização desse encontro aqui em Curitiba. Eu devo minha total gratidão para que conseguíssemos compor a mesa com todos esses expositores de alto nível que estarão na manhã e na tarde de hoje, graças ao doutor Deltan Dallagnol, que desde o início em que fiz o contato com ele se colocou à disposição de contribuir e nos ajudar. Então, muito obrigado, doutor, não só por estar presente, mas pelas indicações de todos os nomes, para que pudessem compor a mesa nesse dia de trabalhos da Comissão Especial aqui na Assembleia Legislativa. Que Deus te abençoe. Com você, com Vossa Excelência, a palavra. Primeiro eu gostaria de agradecer essa calorosa acolhida. Nós nos sentimos apoiados e incentivados quando nós podemos perceber e sentir a sociedade ao nosso lado. Gostaria de agradecer ao convite e parabenizar essa comissão especial. Eu acabei de ver um relatório aqui que consigna que já foram investidas pela comissão especial 104 horas de trabalho, mais de 4 dias ininterruptos de trabalho, de oitivas incessantes de inúmeras pessoas. Gostaria de cumprimentar o deputado federal Joaquim Passarinho, presidente, o deputado federal Onyx Lorenzoni, relator, o deputado Diego, coordenador do Encontro Regional, o deputado estadual Evandro Araújo, que compõe a mesa, e especialmente os inúmeros voluntários cidadãos que, pelo suor do seu rosto e trabalho de suas mãos, têm levado essa causa adiante, que é uma causa nossa, uma causa brasileira.
Cumprimento também a juíza federal Bianca Reinhardt. Em nome dela, estendo meu cumprimento às demais autoridades presentes. Nós, Brasil, estamos numa encruzilhada. Nós temos duas direções que nós podemos seguir hoje. E essas direções podem estar representadas por situações que já viveram outros países no passado. Um desses países é Hong Kong e outro desses países é a Itália. Hong Kong é uma região administrativa, para ser mais preciso, que era considerado, na década de 60, o lugar mais corrupto do mundo. Pense num lugar corrupto. Veja que o Brasil, recentemente, por um fórum internacional, foi reconhecido como o quarto país mais corrupto do mundo. Agora, muito mais do que isso, era Hong Kong. Para vocês terem ideia, era possível em Hong Kong que os taxistas comprassem um adesivo no sindicato dos agentes de trânsito, colassem no seu carro, e aquilo garantia que eles não seriam multados ao longo daquele mês. Hong Kong, na década de 70, no comecinho da década de 70, viveu um grande escândalo de corrupção. E tudo de lá para cá mudou. Hong Kong foi considerado recentemente o 18º país mais honesto do mundo, numa lista da Transparência Internacional em que o Brasil aparece na posição número 76. Ou seja, Hong Kong lutou e venceu a corrupção. Outro país que está na outra direção dessa encruzilhada é a Itália. A Itália viveu uma situação muito parecida de corrupção sistêmica como a brasileira. Se descobriu um escândalo de corrupção em que no centro estava uma empresa petrolífera, a Eni. O valor das propinas pagas era de cerca de 3%, o mesmo valor, coincidentemente, que era exigido ou cobrado ou oferecido, solicitado, nos casos das licitações da Petrobras. A corrupção era paga para funcionários públicos, mas também para políticos. Se descobriu lá também que o sistema político estava apodrecido. O que aconteceu na Itália? Hoje, os procuradores que atuaram nas Mãos Limpas dizem que na Itália se lutou contra a corrupção, mas se perdeu. Hoje é mais difícil processar e punir corrupção na Itália do que era antes da Operação Mãos Limpas. O que aconteceu na Itália foi uma reação do sistema corrupto contra as investigações. Foram aprovadas uma série de medidas, anistias, diminuição de prazo de prescrição, em vez de ampliar o prazo de prescrição, e o que se promoveu foi a impunidade das pessoas que praticaram os crimes e daquelas que viriam a praticar novos crimes de corrupção. Quando nós olhamos esses dois países, esses dois lugares do mundo, Hong Kong e Itália, qual que foi a diferença deles? Porque isso interessa para nós brasileiros, porque isso pode determinar o rumo que nossa nação vai seguir. Quando nós observamos as duas realidades, a diferença foram as reformas que foram realizadas. Em Hong Kong se realizaram reformas de 3 pilares. O primeiro pilar era a punição adequada e que saísse do papel de corruptos e corruptores. O segundo pilar era um pilar de mudança de consciência, de prevenção. O terceiro pilar era um pilar de realização de auditorias nas contas públicas, transparência e assim por diante. Foi com base nessas reformas que aconteceram e tiveram sucesso que, na Lava Jato, a partir de determinado momento, nós começamos a pensar que reformas eram necessárias, que se a sociedade brasileira quer e ela merece um país melhor, nós precisamos trabalhar para frente, mudar as regras, mudar os sistemas, porque os sistemas favorecem a corrupção. Aceitação à corrupção. Pesquisas feitas na sociedade mostram que um grande percentual das pessoas, embora critique ostensivamente a corrupção, aceitaria praticar atos de corrupção. Nós precisamos mudar de fato a cultura. Para isso são propostas campanhas de marketing de massa, programas de educação em escolas e universidades, e treinamentos de agentes públicos, códigos de ética claros por categoria de agente público, tudo para mudar essa cultura. São ainda criados incentivos para que as pessoas relatem os casos de corrupção com que têm contato, inclusive para a proteção da pessoa que relata a corrupção e da sua família. São trazidos aí também os testes de integridade. Os testes de integridade foram bastante criticados, mas eles são propostos pela ONU, pela Transparência Internacional, e existem em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, na própria Hong Kong e vários outros países, inclusive da Europa, como a própria Polônia. Ou seja, são testes recomendados internacionalmente que existem em democracias avançadas do mundo.
Dentro dessa medida 1 ainda é criada uma espécie de gatilho de agilidade para que os processos não demorem, para que se dê transparência da demora dos processos dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário. E para que o próprio Ministério Público e o Judiciário, quando identificam uma demora do processo, eles encaminhem propostas de solução. A segunda medida, ela trata de um outro problema. O problema é o fato de que muitas vezes nós identificamos que funcionários públicos enriqueceram de modo abusivo, de modo extraordinário, de modo impossível, quando nós olhamos para os salários deles e funcionários públicos, mas nós não conseguimos processá-los por corrupção. Porque para processar alguém por corrupção, eu preciso provar qual que é o ato específico que a pessoa praticou. E muitas vezes, provar qual é o ato concreto que a pessoa praticou se mostra impossível. Porque a pessoa pratica centenas de atos semanais, porque o ato pode ser um ato legal se não fosse o pagamento da propina. Muitas vezes nós escutamos que alguns funcionários públicos criam dificuldades para vender facilidades. Pois bem, nessas situações, ele estará realizando um ato legal, um ato que ele deveria fazer, só que ele criou dificuldade para realizar o ato que ele deveria fazer. Então, olhando os atos, nós não conseguimos descobrir qual que é o ato ilegal, e nós olhamos um patrimônio incompatível. Nós encaramos uma situação como essa na Lava Jato, quando nós descobrimos que um ex-diretor da Petrobras tinha 40 milhões de reais no exterior, escondidos numa conta em Mônaco, e nós não conseguimos processá-lo por mais de 4 meses, porque nós não sabíamos o que ele tinha feito de errado. Nós precisamos trazer do exterior solução que é recomendada pela ONU, em uma convenção da ONU, em 2 da OEA, e que existe em países como França, México, Nicarágua, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Salvador, Hong Kong, novamente, que venceu a corrupção, e China, que é o crime de enriquecimento ilícito. Essa é a proposta da medida 2, a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos. A terceira medida trata de um problema que é ilustrado pelo caso Rocha Matos. Rocha Matos, ex-juiz federal, foi processado e condenado no âmbito da Operação Anaconda. Lá ele foi condenado por 3 crimes e está sendo processado por outros 2. Vejam, nesse caso, como as penas no Brasil viram pó. Rocha Matos foi processado por 3 crimes no primeiro processo. 2 desses crimes prescreveram. No terceiro crime, que foi exatamente o desvio de dinheiro público, ele foi condenado por uma pena de 4 anos e 6 meses. Lembrem que uma pena inferior a 4 anos, a pessoa nem vai para a cadeia, fica em regime aberto, que é nada, ou tem a pena substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ele escapou por pouco dessa pena passiva de substituição, ele recebeu 4 anos e 6 meses. Essa pena significa que ele vai para o regime semiaberto. Mas por quanto tempo ele vai para semiaberto? Por 9 meses apenas. Depois ele vai para o aberto, que é nada. Além disso, ele vai ser completamente perdoado depois de cumprido 1 ano e 6 meses da pena. Perdoado por um decreto de indulto natalino, e não é culpa do judiciário. Ao judiciário incumpre simplesmente aplicar presentes os pressupostos previstos num decreto presidencial. Rocha Matos é processado ainda em 2 outros crimes, e o Ministério Público que atua no caso, o Ministério Público Federal, já alertou. Falou que a chance de prescrição é real se esse caso não acabar em 2019, e provavelmente esses casos não vão acabar até 2019. Por isso, a medida 3, por isso não se impressionem quando vocês veem altas penas de corrupção. As penas do Brasil, elas viram pó. Por isso, a medida 3, ela adequa a pena mínima da prescrição de 2 para 4 anos e faz com que, a partir de R$80 mil, a corrupção passe a ser considerada crime hediondo para que não possa mais ser indultada. Além disso, a pena da corrupção passa a variar de modo proporcional ao valor desviado, o que é um requisito de justiça de proporcionalidade. A quarta medida trata de outro problema, que é o problema dos recursos infinitos, dos processos sem fim. O caso que ilustra isso é o do ex-senador Luiz Estevão. Ele ofereceu, num único processo, 36 recursos. 36 recursos. Ele estava sendo processado com outras 3 pessoas. Se cada uma delas ofereceu 30 recursos, esse processo vai ter 120 recursos. Isso é injulgável, não é no Brasil, não, o problema não é o Brasil, isso é injulgável em qualquer país do mundo. Isso é um problema, isso é inegável, isso precisa ser corrigido, nós precisamos de solução. Se não são as que nós propomos, nós precisamos de outras soluções. A título de solução, nós propomos, como o Robertson mencionou, o fim dos embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração e assim por diante. Nós propomos que os recursos especial e extraordinário, que tem objeto diferente,
e hoje processa um, e depois o outro, eles passem a tramitar de modo paralelo e não paralelo e simultâneo, e não sucessivo, o que encurta pela metade o tempo de processamento, e várias outras propostas para que a justiça possa ser feita, condenando culpados, absolvendo inocentes, mas dentro de um prazo razoável. Assim por diante, nós seguimos, eu vou ter que ser um pouco mais breve agora, nós seguimos com a medida 5, buscando abreviar processos cíveis referentes à corrupção e desvios de conduta pública.